aqui quem fala é Matheus, eu sou diretor de arte da Versa e esse aqui é um vídeo que eu quero fazer pro Dia dos Professores. Eu vou pedir para cada um de vocês, o pessoal que tá gravando aqui, então tem o João, a Brenda, o Davi, para falar sobre um professor que marcou a vida deles. Professor Alex. O Alex foi um professor que eu tive no ensino fundamental, que viu que eu gostava muito de esportes e conseguiu me explicar muita coisa de matemática usando a quadra da escola. E isso fez com que eu não fosse um fracasso em matemática, mas meia boca. Eu quero falar sobre a Márcia. Márcia foi a professora da minha... eu acho que estava na segunda, terceira série. Cara, eu tive bastante atraso na escola e eu era um aluno horrível. E eu fui alfabetizado só com 8 anos de idade. Então eu tenho até hoje bem marcado na memória essa professora que, cara, ela pegava na mão e a gente fazia aula de reforço toda terça e quinta. Eu sou o João Carlos, sou coordenador do time de pós e eu queria falar sobre a professora Rita Mônica, também do meu ensino fundamental, era uma professora de história, e ela me marcou muito porque ela era amiga da minha mãe. Na verdade, ela era cliente da minha mãe e quando ela descobriu que a minha mãe era minha mãe, ela se ofereceu para me dar reforço em outras matérias que eu tinha dificuldade, porque ela dava aula de história e dava aula de reforço na casa dela, que era perto da minha. Primeiro se apresenta. Oi, eu sou Gustavo, sou fundador da Versa. Tive um professor chamado Ricardo Marcon, que inclusive eu tenho no LinkedIn. Fala, professor. Ricardo foi meu professor de Projeto Vida, que eu acho que na época eu não chamava Projeto Vida, na 8ª série, e era uma aula bem estranha, porque ninguém entendia muito bem qual era o propósito da aula, assim, mas ele conseguia fazer funcionar e conversar com a gente sobre, cara, o que a gente tinha expectativa de querer fazer e tudo mais, e mesmo a aula dele não tendo muita prova, as poucas vezes que tinha, ele era um cara que, tipo, tava todo mundo fazendo prova e ele deixava cair uma régua de metal gigantesca no fundo da sala pra fazer barulho, assustar geral e tal. Era muito louco, porque ele era psicólogo e eu fiquei falando, mano, esse cara é psicólogo e é professor, o que tem a ver uma coisa com a outra, né? E eu me formei, cara. Eu me formei na faculdade, hoje eu trabalho com educação, mano. Então, assim, se alguém tocou minha vida, são os professores, minha família toda de professores, e trabalhar com educação até hoje é algo que me emociona muito e fico muito feliz de fazer isso. E aí, conversando com ele, eu descobri que ele tinha feito ciências sociais também, além de psicologia. Falei, pô, que legal, o cara é sociólogo, psicólogo e dá aula, então quer dizer que você pode fazer uma faculdade de uma coisa e depois fazer outra coisa. Eu sou Carol e eu faço parte da equipe que fez a concepção educacional da Versa. E eu queria contar um pouco sobre professores que me marcaram, né? É muito prazeroso falar sobre esse assunto, porque eu sou professora e como boa professora eu tô aqui tomando minha talagada de café enquanto eu falo sobre isso, mas queria destacar 1 ou 2 professores que realmente fizeram muita diferença na minha vida. E por causa dele, depois, anos mais tarde, eu fui fazer psicologia e ciências sociais. Eu fiz exatamente os mesmos 2 cursos que ele fez e foi ele que me inspirou de que dava pra fazer essas 2 coisas de uma vez, assim. Então foi um cara que me marcou muito por isso, porque parte da minha história de ensino superior foi por causa dele. Ele e professora Isabel de Química, que eu detestava química, mas ela me fazia acreditar que dava certo, e eu, de repente, fiquei muito bom em Química Orgânica e passei na FUVEST por causa disso. E foi graças à professora Isabel, que me marcou muito. O primeiro deles é o professor Fredson, que se estiver me assistindo, eu quero deixar um abraço, eu tenho contato com ele até hoje. O Fredson me ensinou várias coisas, ele foi meu professor de projeto, eu estudei numa escola técnica federal aqui em São Paulo, muito boa. Ele foi um professor que me ensinou o seguinte, 2 coisas. Primeiro, que na vida a coisa que mais vale é colecionar pessoas, então ele era um grande colecionador de pessoas, eu também sou, e ele faz parte da minha coleção. E a segunda coisa que ele me ensinou foi, num dia falando sobre conflitos que ele tinha com a família dele, ele disse que não é porque aquele familiar dele não amava ele como ele esperava, que ele não amava ele com o máximo do ser dele. Foi a partir dessas aulas de reforço que eu consegui sair da inércia de não aprender quase nada e conseguir me tornar um aluno minimamente decente ali nas primeiras séries do ensino fundamental, e ela fez parte de bons 5 anos de reforço. E tem uma outra professora que me marcou num detalhe, engraçado, né, como as coisas moram nos detalhes. A professora Raquel, minha professora do mestrado, eu tava vivendo um período muito duro da minha vida, já numa outra fase, né, já tinha quase 27 anos, e eu tava muito ansiosa, não tava muito bem, e eu, pela primeira vez na vida, uma grande nerd de carteirinha, ia perder o prazo de um trabalho que era um trabalho
daquele semestre da disciplina do mestrado. E, puxa, eu ia perder, sei lá, 2 pontos na média. Não ia nem afetar a minha média. Mas eu escrevi um e-mail pra ela falando que eu não ia conseguir entregar e tal. E aí ela me respondeu e disse que eu podia entregar em outra data e falou assim: mas eu só vou aceitar o seu trabalho se você for tomar um sorvete pra relaxar. Foi incrível e eu só consegui terminar o mestrado por causa desse golpe de empatia e carinho que ela teve por mim esse dia. Tá bom? Sim, o cara me levou pra quadra e falou assim: Brenda, se tu chuta daqui até ali, essa é a linha reta que faz o ângulo tal. Que legal, velho. E vários outros, né, que me marcaram e me marcam ainda até hoje. Eu continuo sendo estudante, além de professora, sem falar nos meus alunos. Me fazendo aprender mais com mais qualidade. E trabalhar com educação hoje é uma grande conquista por isso também. Rodou. Pode falar. Não tava gravando mesmo? Tá, mas enfim. Ai, ai. Um professor